Um abraço, minha gente! Estamos de volta ao vivo aqui pela nossa querida TV Horizonte com o programa Jogada de Classe. Naturalmente, ainda sentindo bastante, não só, particularmente, né? Eu, porque além de jornalista, todo mundo sabe, eu torço pelo Cruzeiro. Embora aqui eu seja um jornalista profissional, sério, independente, mas, claro, cada um de nós aqui tem seu clube do coração e o meu é o Cruzeiro. E me abalou muito a ida do Cruzeiro para a Série B. Mas o Cruzeiro fez por isso, né? Caminhou por este caminho aí, até a queda, por muito tempo e não conseguiu se recuperar por falta de um trabalho sério, de um trabalho honesto, de um trabalho competente, entre outras coisas, que nós vamos naturalmente falar no programa de hoje com os nossos queridos convidados, os melhores comentaristas da TV Mineira. E também vamos falar do Atlético, que já está em férias, jogadores saindo, jogador que pode ir para o Japão, quem é que vai renovar, quem que não vai. Vamos falar, o Troféu Guará vai ser escolhido hoje, da nossa co-irmã, querida Rádio Itatiaia, nós votamos. Vamos ver quem é que pode formar esta seleção do Troféu Guará, né? Eu conheci o Guará no passado, grande jogador do Clube Atlético Mineiro, conheço a filha dele, grande jornalista lá do estado de Minas, mas o América também se preparando. E agora, jogadores de férias, e a gente espera que esses jogadores estejam realmente aproveitando as férias, mas com juízo acima de tudo, porque quando voltar em janeiro, né, aí tem a preparação, etc., mas não pode voltar capenga, que não complica. Mas é isso aí, esse é o nosso Jogada de Classe, que não para de ter notícias, nem para de ter comentários competentes. E vocês todos podem nos acompanhar a Jogada de Classe pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo e confira a Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e da nossa querida Rádio América. Tudo isso no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou, claro, na sua televisão. Dito isso, vamos começar a cumprimentar os nossos companheiros que estão conosco hoje aqui no programa. Começar pelo nosso querido Dudu, nosso ídolo, né? Dudu foi ídolo da torcida Atlético, da torcida do Cruzeiro e da seleção brasileira, né? Então, tem toda a experiência, porque não só a experiência de dentro de campo, mas o Edu Lima, ele tem a experiência de uma vida muito completa. Ele é muito religioso, ele é evangélico, inclusive, né, Dudu? Sim. E sabe como é o comportamento, como deve ser o comportamento de uma classe que ele pertenceu, que é a classe do futebol, é a classe do jogador de futebol, né? Então, quando acontece uma situação como essa, Edu Lima, em que o clube cai, como é que fica a cabeça? Você já caiu alguma vez, não, né? Só jogando. Quando o cara me dá uma rasteira. Uma pancada, né? Mas cair, não. Nunca caí. Não, né? Graças a Deus. Essa experiência, né? Eu vou ficar devendo. Mas como é que é? Tomara que nunca tenha ela, viu? Mas como é que... Quer dizer, um dia você pode voltar a jogar, quem sabe, né? Mas, Dudu, como é que fica a cabeça do jogador de futebol quando acontece isso e no ano seguinte ele vai atuar pela Série B? Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos telespectadores, aos amigos aqui presentes, para a gente compartilhar esse palco, né? Parabenizá-lo pelo programa. A gente acompanha, quando não está aqui, a gente acompanha pelas redes sociais. E, na verdade, ninguém quer, né, que aconteça essa situação, jogadores, diretores, torcedores principalmente, mas aconteceu. E no futebol, como na vida, é aquilo que você plantou, você vai inevitavelmente colher. Se você plantar, semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Do contrário, a situação é a mesma. Então, infelizmente, o Cruzeiro, um time de quase 100 anos, um clube de quase 100 anos, me considero um formado lá dentro, né? Desde os 8 anos de idade, comecei lá no futebol de salão e aí fui galgando meu espaço dentro do clube, jogando no time profissional. Depois saí, voltei para trabalhar na base do Cruzeiro, onde fiquei durante 7 anos trabalhando. Então, tem toda a condição de sair dessa situação. Agora a gente espera que seja
de uma maneira equilibrada, de uma maneira tranquila. Não vejo mais momento. É um momento de crise? É inevitável, pelo costume desse grande clube, que esse grande clube tem de estar sempre na elite do futebol nacional e no futebol mundial, sul-americano. E quando você vê a equipe caindo para a segunda divisão, nós tivemos aí aquela situação quase trágica, né, do pós-jogo. Aliás, nem é pós-jogo, porque a partida nem se encerrou, né? Ela foi 40 do segundo tempo. Pois é. Então, é com muita tristeza, com muita chateação, mas eu creio que pela grandeza do clube é necessário que agora existam cabeças pensantes. Não é momento para se politizar muito, é momento para se formar, igual você falou, jogadores não podem voltar gordinhos, a comissão técnica já tem que estar preparada para fazer um planejamento ideal e, principalmente, a diretoria. Pois é, e sobre isso eu tenho uma coisa muito séria para falar aqui. Daqui a pouquinho eu vou abordar essa questão de diretoria no Cruzeiro. Informações importantes para vocês. Fábio Vital, e aí? Uma situação complicada para o futebol mineiro, né? 2 na Série B, 1 só na Série A, que é o Atlético, Clube Atlético Mineiro. E com um detalhe, o Atlético, se não preparar, se não mudar alguma coisa também, vai passar o mesmo aperto que passou. Chegou um pouquinho a passar aperto, né? Não durante todo o campeonato, mas no final a coisa ficou um pouquinho complicada. E jogadores saindo, não tem dinheiro, tem dívida para pagar. Que ano tenebroso. Um abraço, Orlando, um abraço, companheiros, para você que nos acompanha em casa. O Atlético Orlando sofreu 16 derrotas no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de derrotas do Cruzeiro. Eu acho que a má campanha do Cruzeiro e o rebaixamento, aliás, o infeliz rebaixamento, eu também lamento muito. O Cruzeiro é um time muito grande, é um clube grandioso e não merecia passar por esse momento. O Atlético fez uma campanha do segundo turno pior ainda que a do Cruzeiro. É bom que a gente diga isso. O rebaixamento do Cruzeiro, evidentemente, comemorado por muitos atleticanos, é natural que isso aconteça, mas o comportamento no final, o que o Dudu disse no finalzinho aqui, é o que mais me chamou a atenção. Nós estivemos no Mineirão para acompanhar o jogo, pela Rádio Inconfidência, uma quebradeira, uma baderna. Eu me lembro quando o Atlético foi rebaixado, Orlando, o torcedor cantava o hino, chorando, evidentemente, né? Lágrima, pranto, mas apoiando o clube, incentivando, cantando junto com os jogadores. É ao contrário do que fez no último domingo o torcedor do Cruzeiro. Fiquei muito chateado, sim. As imagens estão aí pra gente ver. Cenas de selvageria. Já havia acontecido isso no Clássico. O Cruzeiro só jogou contra o Palmeiras no Mineirão por uma força de um efeito suspensivo. É bom que se lembre isso. Então, assim, veja uma Série B tenebrosa, o início, pelo menos, para o Cruzeiro. Vai jogar fora de casa, porque vai perder aí, no mínimo uns 10 mandos de campo. É quase certo isso. Então vai jogar longe de Belo Horizonte e numa Série B. Realmente um momento muito ruim para o nosso futebol. E com detalhe, hein? Eu vou dar para vocês aqui agora. Sabe quanto que até agora, até o dia de hoje, já foi calculado em termos de prejuízo que o Cruzeiro terá que pagar? Até agora. Não acabou ainda não. Até agora, R$300 mil. Pode passar disso, inclusive. Coisas que parte muito pequena da torcida do Cruzeiro, nem chamo de torcedores, chamo de marginais infiltrados na torcida, porque foram poucos. Você pegar ali 50, é muito, talvez. 50. Não teve, será que nós tivemos 50 baderneiros ali? Menos. Menos. Acredito que menos. A gente que acompanhou essa confusão toda, né? Boa tarde aos amigos, Orlando, quem nos acompanha, viu que era um número bem específico de torcedores, pequeno, grupo pequeno, mas conseguiu fazer uma baderna gigante. E não dá para entender o que o torcedor, esse marginal travestido de torcedor, traz de benefício para o clube. Até porque, primeiro ponto, o clube vai perder mando de campo. Segundo, que o Cruzeiro vai ter que pagar, seja num acordo, seja na justiça, vai ir para o bolso do clube. A Minas Arena não vai arcar com isso, o governo não vai arcar com isso. É o clube mandante, o Cruzeiro, que vai ter que arcar com tudo isso. E traz para o torcedor do Cruzeiro, mesmo tendo sido uma parcela ínfima que cometeu essa barbárie, traz para o torcedor um protagonismo que ele não merecia, porque se tem alguém que não merecia esse rebaixamento do Cruzeiro, a instituição, é claro, mas personificando o torcedor apoiou, esteve presente em boa parte. Orlando Cruzeiro, desde que quando ele caiu para a zona do rebaixamento pela primeira vez, de lá para cá, ele não passou do 16º lugar. Ele ficou entre o 16º e o 18º. Exatamente. Então a campanha, para quem acompanhou o futebol ao longo da temporada 2019, o resultado não surpreende. Entristece, mas não surpreende.
E mesmo assim, o Cruzeiro teve média de público, ficou na primeira página, 6ª ou 7ª média de público, se eu não estou enganado, e não faltou apoio, não faltou participação e cobrança do torcedor do Cruzeiro, que infelizmente fica com essa marca muito triste. Pior que o ano que você disputa a Série B é o ano que você cai para a Série A. O ano de Série B ele tem que ser um ano de reconstrução e um ano especialmente de apoio da base. Vai ter que subir em qualidade, mas principalmente em quantidade, porque parte da base, infelizmente, vai ter que ser vendida para salvar a finança. Que é um assunto que nós vamos abordar aqui, porque para reconstruir o Cruzeiro é preciso ter credibilidade. E essa diretoria do Cruzeiro não tem credibilidade. Portanto, dificulta e em muito a recuperação do Cruzeiro no ano que vem, é assunto para daqui a pouco. Meu amigo Guido Jorge, por incrível que pareça, o Atlético pode também sentir a ausência do Cruzeiro na Série A. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Orlando, aos companheiros, telespectador. Isso é sem dúvida, né, Orlando? O Cruzeiro sem o Atlético e o Atlético sem o Cruzeiro não são as equipes que hoje são. Um precisa do outro para conviver. Isso é histórico, né? É a grande rivalidade do nosso estado. Então, a ausência de um, ano que vem nós provavelmente podemos chegar a 4 jogos pelo Mineiro, né? Não vamos ter os jogos pelo Campeonato Brasileiro. O estado de Minas Gerais perde muito. O futebol brasileiro perde muito quando não tem um ou outro. Em relação ao Atlético, o Fábio colocou muito bem, o rebaixamento do Cruzeiro ele meio que maquiou uma campanha pífia do Atlético. O Atlético terminou o segundo turno em 13º colocado, né, a pontuação do segundo turno. É uma campanha que, eu disse isso algumas semanas atrás e volto a repetir isso. O Rodrigo Santana, ele merece todo o crédito do Atlético estar na primeira divisão. Porque o que ele fez no Atlético, ele pegou um time em frangalhos e levou o time, em certo momento, à liderança do campeonato e o time só não foi rebaixado devido ao trabalho dele. E isso não vem sendo comentado devido à queda do Cruzeiro que protagonizou todo o cenário. O resto, é verdade. Quanto ao Cruzeiro, Orlando, é difícil de entender a sucessão de erros, né? O Cruzeiro passou 22 jogos de invencibilidade. Foi o último grande time da Série A perder a invencibilidade. Invencibilidade que caiu no dia 26 de abril contra o Flamengo, um 3-1. Então, até ali, a imprensa nacional considerava o Cruzeiro a todos os títulos, né? Todos os títulos o Cruzeiro é postulante. E a gente termina um ano dessa maneira. O nosso companheiro aqui colocou muito bem, na nossa vida a gente tem uma certeza que é a lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Porém, no caso de uma instituição, isso não é verdade. Porque quem plantou isso não foi a instituição Cruzeiro. Quem plantou isso foram pessoas que usaram do clube para se beneficiar pessoalmente e que hoje não estão mais. Muitos deles. Então, é um ambiente que cai em campo, cai com os jogadores, mas é muito complicado você ir trabalhar com polícia na porta, você ir trabalhar sem receber, porque uma coisa, Orlando, é você estar sem salário, o time está sem salário, o jogador ele compreende isso, só que ele não compreende quando ele está sem salário e os seus dirigentes estão com o salário aumentado em dia. Exatamente, daqui a pouco nós vamos concluir esse papo que é muito importante. Quero lembrar a vocês que a Chico Sá Veículos tem mais de 30 anos de mercado, aceita seu usado na troca, divide sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos é espetacular, mais de 100 carros à sua disposição, fica muito bem localizada, que é na Avenida Francisco Sá, número 700, aqui no Prado. Acesse o site para você conhecer melhor, você vai ficar entusiasmado. Quer comprar carro, não tem que ficar andando de lá para cá, não. Pode acreditar no que eu digo, que sou uma pessoa certa. Estou indicando a Chico Sá Veículos. chicosá.com é o site desta loja que é super conhecida, super famosa e super respeitada. 31 3371 2500, 3371 2500. A primeira parcela só para 45 dias. Eu falei de Chico Sá Veículos, meus amigos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado.